Boa noite para todo mundo aí. Vocês conseguem me ouvir bem? Boa noite para Bauru. Deixa eu deixar isso aqui assim, fica melhor. Ribeirão Preto, João Pessoa. Dá um pausa, um mais 18. Daqui a pouco você volta, que a gente vai ficar 5 e 10 minutos no máximo. Boa noite para Pedregulho, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro. Essa semana a gente espera definir o local no Rio de Janeiro. Não é tão simples assim o Rio de Janeiro, não. Tumbiara, Brasília, Pitangui, Acre, o país está aqui. Obrigado, gente. Bom, a gente vai conversar sobre a dificuldade de trazer a solução. Quem disse essa frase ontem, é a dificuldade que traz a solução, foi ninguém mais, ninguém menos do que Nizam Guanais, que foi um sujeito que é o sujeito que preside o maior grupo de publicidade do país. Essa frase dele me lembrou a frase de Mário Quintana, que diz que a preguiça é a mãe do progresso. Se o homem não tivesse preguiça, ele não teria inventado a roda. A pergunta que eu faço para você é: como você tem encarado a sua dificuldade? A dificuldade pode fazer com que você experimente progresso. Em um de seus discursos, Salles, eu me esqueci o nome dele, que seria um dos empreendedores na época de 80, 90, ele desenvolveu uma teoria que chama teoria do traseiro. Aí, o que é essa teoria do traseiro? Ele disse: se você acender um fogo, a pergunta era como é que você andaria para frente. Ele diz: olha, se você acender um fogo e colocar no seu traseiro, quanto maior o fogo, mais para frente você vai andar. É a dificuldade que cria a solução. Você só pensa em alternativas provavelmente quando você consegue ou quando você se percebe em uma situação de dificuldade. É preciso ter consciência que quem vai além é quem consegue se tirar ou tirar o seu próprio ser de uma situação de conforto, ainda que o conforto exista naquele momento. A maioria de nós tem como motor a dificuldade. É uma adversidade que faz com que a pessoa saia do lugar. É a necessidade que faz o sapo pular. E, portanto, pessoas que têm um desenvolvimento acima do padrão são aquelas que, mesmo nos momentos de dificuldade, de ausência de dificuldade, não se acomodam. A verdade é que entre o que você quer e o que você é necessário um sacrifício. E às vezes o progresso da sua vida exigiu de você essa situação de dificuldade. Por isso que é muito difícil pessoas que têm uma situação totalmente favorável de vida se dedicar efetivamente, por exemplo, aos estudos, ou alguém se dedicar efetivamente ao trabalho quando não tem necessidade de trabalhar. Essas dificuldades existem da pessoa se empenhar porque, na verdade, às vezes a vida não trouxe dificuldade. E o que aconteceu com você, talvez, tenha sido o inverso. A vida trouxe alguma dificuldade e exigiu de você a construção de uma solução. Só que construir dá trabalho. Pegar pronto não dá, mas construir dá. Pegar pronto não dá trabalho para ter, talvez dê trabalho para administrar, mas construir invariavelmente dá trabalho. O que acontece? Quando a gente se descobre em uma situação de dificuldade e diz assim: não, agora eu vou ter que construir uma solução. A gente tem a solução ideal, a solução desejável, o que eu quero fazer de fato. Mas geralmente o que eu quero fazer de fato, o ideal, é algo que eu demoro muito mais tempo para construir.
dá muito mais trabalho. Basta você responder uma pergunta muito simples. Se não existissem dificuldades, o que você gostaria de ser? Se bastasse você apertar um botão e virar aquilo que você gostaria de ser, o que você gostaria de ser? Essa pergunta que você faz imaginando a ausência de dificuldade é aquela que traz a resposta genuína daquilo que você realmente deseja ser. Quando a gente se percebe numa situação de dificuldade e precisa criar uma solução, a solução ideal, desejável, o que eu mais queria na vida, exige muito esforço. O que a gente faz? A gente começa a se podar. Dizer, não precisa disso tudo. Se for só isso, tá bom. Eu não quero ser tanto assim. Se for metade disso, tá bom. Se eu virar isso, tá bom. Se eu passar nisso, tá bom. Se eu... É aquela história da pessoa que não casou, né? Então, com 20 anos, ela quer... Eu vou dizer de homem querer mulher, para não dizer que eu sou machista. Aí o sujeito quer uma loira do olho azul, 1,70, manequim. Aí com 25 serve loira de olho normal. Aí com 30, aí basta ser mulher magra. Depois basta ser mulher. Depois com 40 anos basta aceitá-lo. Então você vai diminuindo o grau de exigência porque você começa a perceber uma dificuldade e começa a podar o seu sonho. Por quê? Porque você verifica e vislumbra que a concretização do seu ideal se mostra mais difícil do que você imaginava. No campo das relações isso é discutível, mas no campo profissional a gente faz exatamente isso. No começo você, quando imagina algo na sua cabeça, você imagina algo muito grande. Aí depois você começa a perceber que o muito grande demanda tempo, demanda esforço, demanda resiliência, demanda você deixar de sair várias vezes, deixar de fazer programas que te geram algum prazer. E aí você começa a dizer, não, mas isso é demais. Aí você aceita um pouco menos. Daqui a pouco você abaixa de novo o seu padrão. E no final você abaixa de novo. E aí você percebe que profissionalmente também você vai diminuindo o sonho, mas não porque você não sonhou grande, mas porque você não estava disposto ao sacrifício. O que eu quero primeiro fazer com você é te dizer é que o tempo vai passar e você vai perceber que na verdade não é, a gente conversou muito sobre potencial, não é o tamanho do seu potencial que vai definir aonde você vai chegar. É como você explora, o quanto você explora desse potencial. Você vai descobrir durante a sua vida que pessoas com menos potencial do que você chegaram muito mais longe, porque elas estavam dispostas ao sacrifício e porque elas não pensaram pequeno. O que acontece com a gente na maioria das vezes é que mesmo pensando grande no primeiro momento, a gente imediatamente diminui o sonho, porque a gente tem medo de se frustrar. Mas quando esse sonho é gerado de alguma forma em nós, ainda que você mate aquele sonho, isso inevitavelmente gera alguma frustração. Porque você vai, depois de anos, perceber que se você tivesse insistido, você teria virado aquilo, você teria galgado aquela posição, porque o tempo sempre passou e sempre vai passar. Isso não vai mudar. E você vai perceber isso baseado na comparação, porque a comparação é inevitável. Você vai olhar para o fulano de tal, vai ver que ele não parou e que ele conseguiu aquilo. O que eu quero te dizer é que, em verdade, e essa frase é do Nizam, a gente faz parte de um país, e um país fascinante, porque se você pensar que o nosso país é o país de pessoas, é nesse país, para você que é do direito, que nasceu, foi criado e se desenvolveu Rui Barbosa, Miguel Reale, Pontes de Miranda, para você pensar que é o país de Machado de Assis, de Aloysio de Azevedo, de vários outros escritores, vários
empresários, vários juristas, é o país de vários médicos, né, que se destacam inclusive na cardiologia. Você percebe que o nosso país tem grandes talentos. Mas ele diz uma frase que eu gostei muito, que é o seguinte: se você pensar que Deus criou o Rio São Francisco, um Deus que criou o Rio São Francisco não pode ter pensado em algo pequeno para esse país, para essa terra. Então, o convite que eu faço para você ou o pedido que eu faço para você não diminua o tamanho do seu objetivo, ou o tamanho do seu sonho, ou o tamanho do seu alvo, porque você não está disposto ao sacrifício, ou porque a dificuldade é maior do que você imaginava. A verdade é que a dificuldade criou uma solução. Foi a partir da sua necessidade que você vislumbrou alguma coisa que você poderia fazer para mudar a sua história. Essa é a verdade. A partir disso, você formou o seu ideal. E quando você forma o seu ideal, você já encontrou a solução. E tendo encontrado a solução, não volte para trás. Tendo encontrado a solução, agora é hora do sacrifício. É hora de você entender que para chegar àquilo, você vai ter que criar todo dia um ambiente favorável ao seu objetivo. E para concluir, algo que ele disse ontem, ele disse: quando você cria, você se conecta com Deus. Por quê? Porque Deus é criador. Então, quando você cria um sonho na sua cabeça, quando você desenvolve um sonho na sua cabeça, ou no seu coração, você se conecta a Deus, porque quem cria é Deus. Então você passa a ser um instrumento divino na criação de alguma coisa. Então você criou essa ideia na sua cabeça. E há uma palavra, inclusive bíblica, que o querer e o efetuar vem do Senhor. Então, parece-me que vem de Deus. Se é genuíno, se é legítimo, se é bom, se é justo e, portanto, só demanda o seu esforço. Não diminua o tamanho do seu objetivo em razão da dificuldade. Defina o seu objetivo com a seguinte pergunta: se não existissem dificuldades, o que eu gostaria de ser? Eu enfrentei uma dificuldade e ela criou uma solução. Eu vislumbrei como sair dela. E agora eu comecei a enfrentar dificuldades para alcançar esse objetivo. Mas não diminua o objetivo. E pense, se não existissem dificuldades, o que você gostaria de ser? Onde você gostaria de estar? Em que cidade? Em qual você gostaria de trabalhar? E mais, essa ideia tem que nortear todas as áreas da sua vida, para que você tome decisões sensatas a despeito de momentos de carência, de ansiedade, de dificuldade, em que você só quer água porque está morrendo de sede, mas você precisa ter a serenidade e a racionalidade para saber o que é melhor para você. Basicamente isso que eu queria conversar com vocês. Amanhã o tema é conselhos são bons, mas nem tanto. Essa é a ideia. A gente vai conversar amanhã sobre isso, tá certo? Bom, gente, uma boa noite para vocês aí e até mais. Obrigado pela atenção de todo mundo, viu? Tchau, tchau.